E aí pessoal, tudo em ordem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador. E hoje o nosso vídeo é de personas. É uma técnica essa super importante para modelagem de usuários, bem prática, acredito que vocês vão gostar muito. Eu sou o professor Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então, vamos lá. A técnica de personas envolve modelar o usuário descrevendo suas características fruto de dados de pesquisas, fornecendo assim o modo de entendimento de como os usuários se comportam, como eles pensam e o que eles desejam fazer e por quê. Não são pessoas reais, mas são personagens baseados em comportamentos e motivações de pessoas reais. Então, combinando assim dados reais e dados fictícios. Essa proporção aí varia, mas geralmente é de 50% a 50%. Então, para a gente criar personas, em resumo, nós temos que coletar dados a partir de dados históricos do seu negócio e também a partir da prática de observar os usuários, os clientes. Essa técnica personifica o usuário de modo humanizado, individual, verificando características do mesmo. É diferente de trabalhar com público-alvo, que também é interessante, mas aqui nós temos um segmento e no persona nós temos um personagem individual que é exemplo de um cliente. Assim o design vai entender muito melhor os diferentes perfis de uso na sua modelagem de usuário. Vocês lembram que é importante conhecer o usuário da minha aplicação? Então isso aqui é bem legal e bem útil. Aqui um exemplo em um aplicativo de delivery que vocês devem conhecer bastante. E nesse segmento foi verificado um persona comum, aquela pessoa que sempre busca, filtra promoções e menores preços para refeições completas. Então, em vez de ele colocar lá ordem do menor preço para o maior, foi feito lá um botão logo no início, bem atraente, bem prático, comidas de R$10, por exemplo, comidas baratas. Então, ele clicando ali já vai filtrar, já vai aparecer os melhores resultados e facilitar demais ao usuário. Comentem aí se vocês já viram algo parecido nos aplicativos de delivery. Então, o persona orientou o designer para criar essas facilidades para esse usuário, esse perfil de usuário. Aqui um exemplo de persona do Kyle Fisher. É um nome, obviamente, fictício, que não existe. Então você pode criar Maria da Silva, João da Costa, fica a seu critério. Ele é um potencial consumidor de um SUV pequeno, um carro, e ele tem 42 anos de idade e ele é proprietário de um modelo antigo do Ford Escape. Então, ele é um pai de duas crianças, 2 filhos, que pratica esporte e por aí vai. Tem toda uma descrição. Ele está considerando comprar um Ford Escape híbrido, tá vendo? Ele já está interessado nesse segmento de economia de combustível, um segmento mais ecológico, ou Toyota Highlander, ou CR-V, que também temos no Brasil, ou Ford Flex, que eu não conheço. Então tem todo o perfil, todas as características dessa pessoa. O design, a gente fala que acaba conversando com o persona de uma maneira prática e melhor do que ele pensar no segmento. Aqui tem até falando aqui alguns de seus desejos. Por exemplo, ele é usuário de smartphone, está dizendo aqui iPod, a gente não tem tanto uso de iPod, mas nesse caso foi colocado, deve ser não atual essa descrição. Então aqui tem suas necessidades, o que ele costuma visualizar em termos de mídia, catálogos, coisas impressas e por aí vai. Então aqui tem todas as suas características nesse exemplo de persona. Então, vou colocar agora para vocês, apresentar de uma maneira bem interessante, passos para a criação de personas, de acordo com esse livro de Alan Cooper, principal autor, e também do Robert Heyman e David Cronin. É o About Face 3,
que são elementos essenciais para a design da interação. Então vamos ver quais são os passos de acordo com esse livro. Primeiro passo, identificar variáveis comportamentais e demográficas, mapear os entrevistados em variáveis, ou seja, realizar entrevistas, identificar padrões de comportamento. Será que esse usuário, que eu dei o exemplo, que quer comer barata é um padrão? Provavelmente sim. Então esse está bem claro, mas existem outros aí bem diferentes e a gente tem que colocar eles, identificar eles com base em observação histórica. Passo 4. Listar características e objetivos relevantes. Checar todo o conjunto de persona para eliminar redundâncias, ou seja, eu criei um persona, mas tem que criar vários. No entanto, não podemos criar personas repetidos, porque vai confundir e trabalhar com algo desnecessário. Passo 6, desenvolver a narrativa. E aí nós temos que ser criativos na identificação do persona. Como colocou lá, ele gosta de relaxar, ele gosta de acordar cedo, é esportista. São alguns elementos que vão deixar os personas mais ricos e mais interessantes. E passo 7, determinar quais são os tipos de personas. Uma ferramenta para criar personas, eu vou mostrar aqui, o Extensio. Ele também é utilizado, esse software, para criar templates e protótipos de telas. No entanto, eu vou mostrar aqui o seu recurso de criação de persona, que já foi utilizado aí 245 mil vezes no dia desse print. Você pode utilizar, iniciar pelo menos de modo gratuito e depois tem alguns planos aqui que eu vou deixar para vocês avaliarem com base aí até mesmo no dia do acesso de vocês. Vou abrir a tela aqui, o navegador. Eu ainda não fiz meu cadastro, mas já deixa eu trabalhar. Ele tem o problema de ser em inglês, o ideal seria que estivesse em português. Eu até traduzi aqui, ó, trait 1, 2 e 3. Trait é peculiaridade que ele tem. Então aqui há um destaque na peculiaridade. Aqui eu posso escrever o nome, a motivação, as motivações que ele tem. Então eu tenho aqui algumas barras para eu ir colocando e preenchendo. Quais são suas frustrações? Então tem um campo aqui para colocar uma pequena biografia de sua vida, a história da sua vida, a sua idade. Então se eu quiser colocar aqui, ó, 25 anos, é um jovem. Então eu já estou pensando no jovem que mora aqui, ó. Vamos por nossa cidade, Catalão, Goiás, ou seja, uma cidade do interior. Então tá vendo que tudo isso vai deixando mais claro o perfil de usuário para o desenvolvedor. Então ele vai salvando aqui. É uma ferramenta bem interessante. Existem várias, estou mostrando aqui apenas um exemplo. Você pode fazer também utilizando um editor de texto, um editor de imagens, mas aqui você tem a vantagem de já vir os campos e você vai ter um resultado mais rápido, porque já tem as colunas, já está, digamos que parcialmente pronta a estrutura e você vai preenchendo esse esqueleto. Voltando então à nossa apresentação, mostrando o Extensio. Coloquem aí nos comentários outras ferramentas e o que vocês acharam dessas outras, para a gente até colocar aí várias opções para os usuários das ferramentas. O contexto então de usuário, de uso, envolve as condições de ambiente, a parte social, como as outras pessoas se relacionam com esse usuário, a parte temporal, as variáveis de tempo, a infraestrutura, disponibilidade da rede, custo da ligação. Imagina, inclusive agora as aulas online, síncronas, para pessoas que têm apenas conexão 3G, então fica um pouco mais difícil. As tarefas, então tudo isso tem que ser visto. Aqui também tem que ser vista as restrições que as pessoas têm de tempo, então o software tem que ter as funções mais enxutas, né, e fáceis de utilizar, os botões bem práticos, porque as pessoas hoje têm restrição de tempo, querem ir logo ao seu objetivo e a ter seu resultado. Então, quanto mais otimizar as tarefas, diminuir os passos, isso que muitas empresas estão trabalhando. Inclusive, temos aí como exemplo as compras de um clique. Esse é um exemplo aí
que as pessoas economizam tempo e já vão fazendo as suas atividades. Sobre os usuários, aqui falando também um pouco da modelagem em geral, não só no contexto das personas. Quem são os seus usuários, seus clientes do software, do aplicativo? Quais são suas tarefas e objetivos? Vocês lembram que o usuário realiza uma interação objetivando ter aí uma entrega, resolver seu problema ou realizar alguma atividade ou serviço. Quais são os seus níveis de experiência? Qual o seu background? O que ele já sabe? Quais funcionalidades os usuários precisam? Quais funções que eles querem que tenha o software, a aplicação? Como os usuários acham que o sistema deveria funcionar? Qual a visão que eles têm daquele determinado sistema? Em relação ao conteúdo, o software, a aplicação deve ter uma facilidade de uso, com velocidade de aprendizado, ele tem que aprender rapidamente, ser intuitiva a interface, eficiência na utilização, que não dê problemas e que ele tenha seus recursos assim que executados, que entreguem também o resultado, e também um baixo grau de propensão a erros, eliminando também a verbosidade, aquele tanto de mensagens desnecessárias, simplificar a linguagem e esta sendo ainda objetiva e também legível. Benefícios então do uso dos personas e da modelagem de usuário em geral. Evita a criação de funcionalidades não necessárias, simplifica o design do projeto. Como eu disse, o design acaba conversando com o persona, entendendo melhor aquele perfil de usuário, aquela pessoa que tem a necessidade de utilização do resultado da interação. Melhora a usabilidade, a ergonomia do projeto. Por quê? Você acaba fazendo um projeto verificando as suas deficiências, verificando a idade, o sexo, o gênero, no caso do usuário, e por aí vai. Acelera o design e desenvolvimento por meio de diretrizes e também foca os negócios e o marketing. Os personas, eles não são utilizados apenas em computação. Se você procurar aí nos buscadores, você vai encontrar o uso dos personas como estratégia de marketing, na divulgação de produtos, por exemplo. Quando você faz uma campanha, toda a linguagem, todo uso de cores, tudo isso é tudo que envolve uma campanha de marketing, também tem o direcionamento com os usuários, de acordo, obviamente, com as suas características. É isso então, pessoal. Falei hoje sobre personas. Deem o like nesse vídeo, assinem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem este vídeo. Um abraço e até o próximo.